Fim do dia. Todo mundo tem sua história, não é? Jirkniv disse enquanto se afastavam. Eles têm sim. Ainz disse. E conhecê-los é governá-los bem, e a maneira de conhecê-los é falar com eles, ouvi-los, e aqui estamos. Ele acrescentou educadamente. Jirkniv refletiu que, ao contrário de suas expectativas anos atrás, ele agora estava desfrutando da companhia do insondável rei morto-vivo. Chegar à arena trouxe de volta sentimentos contraditórios para o imperador Jirkniv. Foi o local de sua maior derrota, o lugar onde o rei feiticeiro quebrou sua capacidade de resistir, e conquistou o império sem derramar uma gota de sangue. Naquele momento, ele odiou aquela derrota mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Mas com o reflexo do tempo, e o aumento da experiência com o monarca morto-vivo, sua visão mudou, ele passou a ver a maneira como o rei feiticeiro o derrotou de uma forma mais nobre, e até mesmo misericordiosa. Ele poderia ter feito uma série de coisas terríveis, mas em vez disso ele não apenas capturou o império inteiro, e intacto, como manteve Jirkniv no trono, apesar das conspirações do imperador contra ele. Então, os sentimentos confusos eram mais pessoais, como visitar um lugar onde uma pessoa sofreu um acidente embaraçoso. Por outro lado, de certa forma também foi seu maior triunfo, ao ceder primeiro ao rei feiticeiro, o império foi o primeiro a obter os benefícios de seu relacionamento. Enquanto o reino Riestize sofreu enormes perdas e turbulência interna como resultado da resistência, e continuou a manter sua independência nominal enquanto dependia de uma relação comercial desigual com o rei feiticeiro, que estava simplesmente sangrando-os de talento e ouro enquanto eles não tinham nada para mostrar por si mesmos, exceto fraqueza contínua e crescente. A rendição parecia ter dado a Jirkniv mais poder do que qualquer vitória jamais poderia ter. Sua linha de pensamento foi interrompida quando ele viu-os parado na grande entrada. O homem primeiro viu Leinas, e seus olhos se arregalaram, depois o imperador, e sua expressão ficou brilhante, e então ele viu o rei feiticeiro, e ele imediatamente se ajoelhou quando o trio e a comitiva se aproximaram. Jirkniv não pôde deixar de pensar que suas reações eram perfeitamente apropriadas. Quando eles se aproximaram, os falou: Suas Majestades, é uma honra tê-los em nossa humilde arena hoje. Tenho certeza que cada minuto valerá a pena, como sempre vale. Jirkniv disse, mas não deu permissão ao homem para se levantar, enquanto pensava em sua derrota aqui. Sim, valeu a pena cada minuto. Ainz disse, pensando sobre o quanto ele gostou de lutar contra Goljin, lá antes, enquanto Jirkniv de sua parte, assumiu que Ainz estava se referindo à sua própria batalha real, e sua própria derrota pessoal pelo rei feiticeiro. Por favor, levante-se. Ainz disse, e o se levantou lentamente. Você vai se juntar a nós hoje, ou os negócios devem levá-lo a outro lugar? Ele perguntou ao gerente corpulento. Os sorriu. Se vossas majestades me aceitarem, então seria uma honra me juntar a vocês. Então faça isso. Ainz disse. Há algo que eu gostaria de você. Os parecia curioso, enquanto Jirkniv manteve o rosto neutro. Devo liderar o caminho, majestades? Os perguntou, e Ainz gesticulou para ele fazer isso. Quando eles chegaram ao camarote real, o locutor já estava nomeando os combatentes, duas figuras menores pouco conhecidas pelo Império, e nada conhecidas por Ainz, mas mesmo assim por vários minutos os dois governantes observaram as figuras desconhecidas dando tudo de si, um contra o outro. O que você acha de suas habilidades, Leinas? Ainz disse, olhando para a formidável cavaleira. Majestade, eles são jovens indisciplinados, seus swinguis são selvagens e descoordenados, um oponente mais experiente venceria um deles, ou ambos, em alguns momentos, mas há potencial aí. Ela disse. Os concordou com a cabeça. É exatamente assim. Ele disse. Você tem um olho aguçado, minha senhora. Eles são recrutas muito inexperientes que vieram até nós recentemente, esta é apenas a quarta partida deles. Ele olhou para Ainz, e disse. Majestade, da última vez que você veio até mim, você me permitiu cumprir uma promessa que eu deixei por cumprir por muito, muito tempo. Você deu um show de tal forma que o Império nunca viu isso antes ou depois, e você criou uma estrutura revolucionária de guilda de aventureiros que viu vidas salvas, e sonhos realizados. Se Pluton Ainzash exagerou 100 vezes. Você ainda fez coisas que não havíamos sonhado antes, agora você está aqui novamente. Imploro ao Senhor, não me deixe esperando em suspense.
Jirkniv conteve o desejo de fazer uma pergunta semelhante, mas ele também olhou para Ains. O rei feiticeiro ficou em silêncio por um momento, e então disse: Preciso que você administre uma arena para mim. Sinto muito, senhor, tenho certeza de que não ouvi. Disse Os. Eu disse: Preciso que você administre uma arena para mim. Ains disse novamente: Que arena? Os perguntou confuso. Se houvesse uma arena construída em Errantel, ou em Carne, ou em qualquer outro lugar que seu nobre governo governasse, eu certamente já teria ouvido falar dela. Ainda não construí. Disse Ains. Estarei construindo quando visitar o vilarejo Carne. Você não está trazendo isso para mim um pouco cedo, senhor? Os perguntou, sua confusão claramente não diminuiu. E um homem mais jovem não seria mais adequado? Tenho exatamente a idade que pareço ter. Esta arena levou muitos anos para ser construída, e estarei aposentado muito antes que uma como ela possa ser concluída. Você vai se aposentar na próxima semana? Ains perguntou suavemente. Isso deixou olhares vazios nos rostos de todos os presentes. Devo esclarecer, quando digo construir, quero dizer criar. Vou criar uma arena quando for a Carne, adequada para acomodar cerca de 90.000 espectadores. Quero que você administre, ou pelo menos treine uma parte adequada para a tarefa. O silêncio cumprimentou sua declaração. Quanto tempo vai demorar para ficar pronta? Os perguntou suavemente. Algumas horas ou mais para os anões garantirem que a área esteja isolada, e ninguém possa atrapalhar o processo, então lançarei um feitiço, e ela existirá. Ains respondeu categoricamente, como se estivesse descrevendo o clima. O que? Jirkniv começou, mas ele fez uma pausa quando Ains continuou a falar. E a usarei para comemorar grandes eventos, e promover a virtude marcial, e o espírito competitivo entre as cidades e províncias do reino feiticeiro. Além disso, esses eventos podem servir como uma oportunidade para a competição internacional. Competição internacional? Jirkniv perguntou. Sim, disse Ains. Muitos milhares de anos atrás, houve uma grande competição entre as muitas cidades-estados do homem, foi chamada de as Olimpíadas. Todas as guerras foram interrompidas por isso, e os atletas de cidades grandes e pequenas se reuniam em competições de boxe, corrida de velocidade, corridas de bigas, luta livre, e muito mais. Eu recriaria essa grande tradição, e convidaria todas as nações e equipes de aventureiros a virem à minha nação neste ano, e a cada 4 anos, em comemoração à excelência, cooperação internacional e espírito competitivo. Cada nação competidora enviará um corredor carregando uma tocha acesa de sua capital, de uma cidade para outra, retransmitindo-a de um lugar para outro, passando a chama acesa de seu povo, até um único lugar na arena. Eles então entrarão juntos, e acenderão a chama juntos. Jirkniv engoliu em seco com o pensamento. Ele imaginou como seria como se já estivesse vendo os grandes artistas das nações humanas e desumanas, enviando o seu melhor, pegando o longo caminho e, ele não conseguia nem imaginar uma arena tão grande, era facilmente muito maior que a sua própria. Ele percebeu que essas arenas menores ao redor do domínio crescente do reino feiticeiro se tornariam lugares para competir por uma vaga em tais jogos. Parecia maravilhoso até em sua imaginação, não era preciso ser um gênio criativo para imaginar o que se passava na cabeça de Os, ele podia ver o homem praticamente salivando com a oportunidade. Sua Majestade, eu aceito. Posso nomear um substituto aqui, tenho muitos subordinados capazes, e estarei pronto para partir em questão de dias. Os disse, enxugando a baba dos cantos da boca enquanto voltava à realidade, e respondia o mais rápido que as palavras podiam sair de seus lábios. 90.000 pessoas, pelos deuses. Ele balançou a cabeça como se mal pudesse acreditar. Ains voltou-se para assistir à conclusão da competição, que terminou com um homem caindo de costas, e o outro com uma espada em sua garganta. Outras competições vieram, e foram, mas Os não se importou com elas, sua mente estava cheia de visões da grande arena de Carne, a maior do mundo, e as gloriosas competições que ela veria em sua vida. Jirkniv pensou que deveria ter sentido alguma pontada de ressentimento, mas para sua própria surpresa ele não sentiu. As visões do futuro que Ains havia compartilhado com ele acalmaram sua animosidade, sua frustração e sua resistência. Isso tornou agora um feroz aliado do rei feiticeiro, pois viu a visão que a figura morta-viva tinha para o mundo, e achou que valia a pena persegui-la. Seu dever com sua nação,
Tornou-se o dever de obedecer, a fim de garantir para sua nação o melhor futuro que eles poderiam ter. O restante do dia na arena foi gasto com Ains explicando o funcionamento das Olimpíadas, a cerimônia de premiação de medalhas para aqueles que terminaram nas 3 primeiras posições, e a gravação imortal dos nomes e nações vencedoras na história, nomes que Ains ainda tinha registrado na biblioteca de Ashurbanipal. A fama imortal por si só levaria muitos a extremos, e nações e reis fariam muito pelo orgulho. Ele podia imaginar tal glória sendo impossível de resistir, com equipes adamantites de aventureiros, trabalhadores, mercenários, e assim por diante, reunindo-se pelo privilégio de representar suas casas, e serem nomes vencedores que jamais seriam esquecidos. Quando a última disputa terminou, eles se levantaram, e Os se ajoelhou diante do rei feiticeiro. Com a permissão de Sua Majestade, partirei imediatamente, e resolverei os assuntos aqui. Você tem minha permissão. Venha para o palácio até o final da semana. Se você não estiver lá quando chegar a hora de eu ir, vou presumir que você mudou de ideia. Disse Ains. Os balançou a cabeça. Majestade, se eu não estiver lá, envie uma equipe de busca, porque estou sequestrado ou morto, pois nunca perderia esta oportunidade por escolha. Ele disse com uma risada, provocando uma risada de Jirkniv, Leinas, e os atendentes do imperador. O próprio Ains deixou seu queixo cair, e riu de uma forma baixa. Eu vou manter isso em mente. Ele disse secamente. Onde você gostaria de ir agora, Sua Majestade? Jirkniv perguntou. Voltaremos ao seu palácio por enquanto, mas amanhã nos encontraremos com seus nobres, seu comando militar, e eu gostaria de ver como Ivas está indo com sua escola. Então, de acordo com o protocolo nobre, suponho que podemos ter algumas cerimônias e banquetes por alguns dias, depois vou para Carne. Se você quiser vir comigo, pode. Posso mandá-lo de volta depois de criar a arena, ou você pode ficar para trás. Ains disse com um encolher de ombros. Deixo essa escolha para você. Não era nenhuma pergunta na mente de Jirkniv, isso era algo que ele tinha que ver. Gostaria muito de ir, seria uma honra e um privilégio ser o primeiro a ver a grande arena de Carne. Quando eles voltaram ao palácio, o imperador ofereceu ao rei feiticeiro alojamentos para passar a noite, e ele aceitou educadamente, apesar de não precisar descansar, e Jirkniv desejou-lhe boa noite, e foi para a cama, porém ele não dormiu. Em vez disso, ele primeiro convocou seu ministro do interior. O homem já estava dormindo, mas Jirkniv ordenou sua presença imediata na sala do trono. O homem chegou ainda vestido com sua roupa de dormir, e ajoelhou-se diante do trono. Você pode explicar sua inaptidão? Ele perguntou ao homem medroso. O ministro do interior era uma figura magra, quase fantasmagórica, com olhos redondos e cabeça calva. Ele era provavelmente o mais feio de todos os ministros a serviço de Jirkniv, mas ele também estava no comando desde a época do pai de Jirkniv. Era essa longevidade que levou Jirkniv a deixá-lo se explicar. Mas o homem estava apenas mais confuso. Eu não entendo, Sua Majestade. O homem disse. Hoje, enquanto eu estava fora com o rei feiticeiro, você o conhece, o homem que sozinho poderia destruir cada pessoa em nosso exército com um único feitiço, e ainda ter poder de sobra, se assim o desejasse, e nós encontramos evidências de uma falha incrível de sua parte. Ou melhor, ele encontrou. E ele não está feliz, o que significa que eu não estou feliz. Jirkniv respondeu com um olhar duro para o homem. O homenzinho pareceu encolher ainda mais. Por favor, explique o que você achou, Majestade. Ele implorou. Uma menina sem teto que descreveu seu abuso como escrava, escapou após a morte de sua irmã, acabou em um orfanato vil. E você sabia que ela preferiu fugir e morrer de fome em nossa capital, em vez de crescer lá. O rei feiticeiro a encontrou sendo espancada por um comerciante, e escutou sua história. Na minha frente. Agora, explique por que esses orfanatos são tão ruins. Explique como o Ministério do Interior, que era responsável pelo reassentamento de ex-escravos, acabou falhando tanto que o rei de outro país, a porra do nosso governante, descobriu, e fez isso antes de mim? Jirkniv levantou-se furioso, e o homem começou a tremer quando a voz do imperador sangrento se elevou. Senhor, eu faço o melhor com o orçamento que tenho, e... Ele começou a dizer, mas Jirkniv o interrompeu. Participo das reuniões orçamentárias, e ainda tenho que ouvir você dizer que estava com falta de fundos para administrar bem as coisas. Não ouvi você propor uma nova ideia sobre como executar esses programas em anos, se é que alguma vez
vi você levantar uma única questão, e o resultado foi um constrangimento internacional na frente da figura mais poderosa do mundo. A porra de um deus. Zirkniv estalou. Estou tendo seus livros auditados imediatamente, e você está confinado aos seus aposentos até que termine. Se eu descobrir que você está usando mal os fundos, pode esperar que sua cabeça acabe em uma estaca com o motivo de sua execução em uma placa pendurada em seus dentes. Se você simplesmente foi preguiçoso e inepto, será dispensado de sua posição, mas poderá se aposentar pacificamente longe da capital, uma demonstração final de gratidão por seus longos anos de serviço para meu pai. Zirkniv balançou a cabeça, grato que a forma como o rei feiticeiro o via não pareceu diminuir como resultado desses eventos, e então ele foi para seu quarto, onde convocou sua concubina favorita para ele. Ele precisava dela esta noite, então começou a se despir enquanto esperava por ela. Alguns talvez diriam que deveria ser o trabalho da mulher a seu serviço, mas seu relacionamento com ela era diferente, chegando ao seu status atual por insistência dela mesma. Porque ela foi escolhida por seu intelecto, apesar do fato de que ela estava nominalmente lá apenas pela capacidade de seu corpo para confortá-lo, ele tinha uma consideração maior por ela do que pelas outras, e sua aparência não era de uma beleza estonteante do tipo que ele poderia ter tido se assim o desejasse. Ela era hábil naqueles jogos jogados na cama. Esta noite não foi exceção para os dois, com membros e corpos lançando sombras dançantes contra a parede, eles se divertiram muito antes de se deitarem em exaustão mútua. Depois de alguns minutos respirando com dificuldade, ela rolou para o lado e apoiou a cabeça em uma das mãos. Você tem algo em mente, não é, Gir? Ela disse da maneira familiar que só era permitida em particular. Bastante. Ele disse. O rei feiticeiro chegou hoje. Eu ouvi. Ele parece carregar a mudança com ele da mesma forma que as nuvens carregam a chuva, você nunca sabe onde vai cair, ou com que força, ou se será uma bênção que provê para você, ou uma inundação que o levará embora. Mas você sabe que vai cair, mais cedo ou mais tarde. Ela disse suavemente, então mordeu o lábio. Qual foi desta vez? Difícil de dizer. Zirkniv respondeu. Admito que hoje foi, incrível de certa forma, os templos vão declarar ele um deus aqui, mas ele também propôs algumas medidas revolucionárias que podem melhorar muito o império, e ele as disse como se fossem óbvias. Além disso, hoje eu caminhei pelas ruas da capital. Ele disse com grande ênfase na palavra caminhei. Ela levantou uma sobrancelha. Você nunca fez isso antes. Ela disse de uma maneira inexpressiva que usava ao afirmar o óbvio. Correto. Ele disse enquanto se deitava, e olhava para o teto. No entanto, agora eu fiz, e foi uma experiência única, vou criar o hábito de fazê-lo, se não todas as vezes, pelo menos regularmente, e permitirei que os plebeus visitem o palácio. Eu me tornei muito distante do meu povo, é irritante. Em minutos Ains extraiu uma história de uma garota sem teto, identificou uma deficiência em um aspecto do meu império, e parece ter de alguma forma exposto a inaptidão do meu ministro do interior. Também revelou um talento oculto a poucos passos do palácio. Sem mencionar sua ideia para um evento esportivo internacional. Ela ouviu atentamente enquanto ele recitava os eventos. Ele deve ser um gênio. Ela disse suavemente. Do mais alto calibre. Isso ou simplesmente viveu tanto que sabe tudo o que vale a pena saber. Zirkniv respondeu. Você deveria começar a planejar o evento esportivo agora, eu não acredito que ele te levou com ele por acidente quando ele mencionou isso. Ela disse pensativa. Oh? Ele perguntou. Sim, ele estava recompensando você por todo o seu serviço e trabalho, dando-lhe uma vantagem para levantar os melhores concorrentes que você pudesse para representar o império. Quem sabe quais benefícios ele concederá à nação vencedora, você deve aproveitar isso, e prepare-se adequadamente muito antes de começar. Sim, isso faz sentido, não pode ser coincidência que ele mencionou isso quando eu estava lá, ele é tão sutil que é fácil perder os vários níveis de planejamento em que ele se envolve, mesmo quando eles são de benefício para mim. Suponho que se ele tem uma fraqueza, é que ele pensa que às vezes somos mais espertos do que somos, e perdemos o que ele quer que vejamos até que alguém nos chame a atenção. Ele disse enquanto se espreguiçava. Bem, eu me pergunto o que você verá amanhã. Ela disse com um pequeno sorriso lascivo. Não sei, mas sei o que quero ver agora. Ele disse com um sorriso igualmente lascivo, e estendeu a mão para sua concubina mais uma vez,
arrancando uma risadinha da mulher antes de seus lábios se unirem.